Mateus, capítulo 11, no final do versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Filipenses, capítulo 2, versículos 8 e 9. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Quando você se humilha, Deus te exalta. E quando a pessoa se exalta, ela é abatida. Deus a abate. Nós temos um exemplo na história contada por Cristo, a parábola do fariseu e do publicano. Lembra-se? Fariseus era uma ordem teológica que nasceu naquele período interbíblico entre Malaquias e o Evangelho escrito por Mateus. Aquele período foi chamado de o silêncio de Deus, devido nenhum profeta se levantar, até que surge no cenário de Israel João Batista. Naquele período nasceu a ordem teológica fariseus, que significa separados. Uma seita extremamente legalista, hipócrita, e que Jesus não poupou críticas a respeito deles. Em Mateus 23, logo no início, Jesus disse: na cadeira de Moisés assentaram-se os escribas e os fariseus. Observem bem, porque dizem e não fazem. Ou seja, pregavam para o povo ser uma coisa, quando eles não eram aquilo que eles pregavam. Eles não viviam o que pregavam, o que caracteriza hipocrisia. Eram formalistas, às vezes diante do povo, faziam longas orações para causar a impressão de que eram grandes homens de Deus. E, no entanto, na vida deles mesmo, sem ser pública, eles sequer oravam. Faziam as coisas para serem vistas pelos homens, ou eles serem vistos e exaltados. E Jesus conta acerca de um deles que no templo se exaltava diante de Deus, falando das coisas que ele fazia e humilhando, até na oração, humilhando um pobre publicano que tinha o suficiente contra si e que dizia: Senhor, se é propício ao meu favor, eu sou um pecador. O fariseu que se exaltou, que falou das suas boas qualidades para Deus, voltou condenado. E o publicano, que se humilhou, voltou justificado. O profeta usa uma linguagem
uma metáfora e ela é embasada nessa passagem. O profeta diz assim, parece incoerente, uma incongruência, mas vocês vão entender. Ele diz, o caminho para subir é descer. O caminho para subir é descer. Sabe como Jesus conclui a parábola? Ele disse que o fariseu voltou condenado por se exaltar e o publicano voltou justificado. E as palavras finais, aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. E aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. Humildade dignifica a pessoa. Humildade é nobreza. A pessoa ter humildade para dizer, eu errei, eu retiro o que falei. A pessoa ter humildade para dizer para a outra, me perdoa, eu excedi, eu estava nervoso, eu falei mais do que precisava falar, você me perdoa? A pessoa que tem humildade para considerar a outra superior a si mesma, isso é nobreza. Isso dignifica a pessoa. Aceitar uma correção, baixar os olhos, baixar a cabeça, sem se exasperar, sem se autodefender. Deus vê e se agrada. Vamos para os exemplos que eu falei que ia citar. Primeiro exemplo que eu vou dar lá do Velho Testamento, quando a humildade interrompe o juízo de Deus. Eu sei que vocês estão pensando, que passagem seria essa? Quando a humildade interrompe o juízo de Deus. Isso está no livro dos Reis, segundo livro, capítulo 1. O relacionamento de Acabe com Jezabel resultou em 2 filhos e uma filha, Jorão, Acasias e Atalia. Quando Acabe morre, Acasias, um dos filhos, assume o seu lugar, se torna rei. No tempo de Acabe, Moabe, os moabitas, pagavam impostos para Israel. Porém, Acabe morrendo, Moabe levantou-se contra e disse, não, eu não vou pagar.